Olá, eu sou Leonardo Cabral e esse é o canal Sob Controle. Imagine dois sistemas diferentes, chamados de G1 e G2, para os quais você não conhece o modelo matemático. Cada um desses sistemas está sendo realimentado por um ganho proporcional unitário. Como não temos o modelo matemático, nós podemos aplicar um degrau unitário na referência e ver a resposta de cada sistema para ter uma ideia do seu comportamento. Então aqui estão a resposta de G1 em laranja e de G2 em azul. Com essas informações, me responda, qual sistema é mais estável? Ok, essa pergunta é ruim, então vou fazer uma melhor. Se eu for aumentando o ganho do controlador proporcional, qual sistema se torna instável primeiro? Vamos analisar o que temos até agora. A resposta de G1 possui sobressinal, enquanto a de G2 não. Então parece que G2 é mais estável de alguma forma e talvez por causa disso, ao aumentar o ganho do controlador, ele permanecerá estável para valores maiores. Será que é isso mesmo? Para descobrir, vamos simular o aumento do ganho e ver o que acontece. Enquanto isso, aproveite esse tempo e dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Contraintuitivamente, o sistema G2 se torna instável primeiro, para um ganho de aproximadamente 60. Enquanto isso, o sistema G1 nunca se torna instável, não importa o quanto eu aumente o ganho. A partir desse exemplo, fica claro que para classificar um sistema como mais ou menos estável que outro, nós precisamos de conceitos mais refinados. E é aí que entram as margens de estabilidade. As margens de estabilidade servem para quantificar a estabilidade do sistema, e existem duas margens de estabilidade principais, a margem de ganho e a margem de fase. A margem de ganho refere-se à quantidade de ganho adicional que podemos aplicar aos sistemas da nossa malha antes que ela entre em instabilidade. Em outras palavras, é uma medida da robustez do sistema a perturbações e incertezas. Quanto maior a margem de ganho, mais segura é o sistema contra mudanças de ganho. Essa margem foi exatamente o tópico do exemplo que vimos antes. Por outro lado, a margem de fase refere-se à quantidade de atraso de fase que pode ser adicionado aos sistemas da nossa malha antes que ela entre em instabilidade. Lembre-se que atrasos de fase se referem a atrasos de tempo no nosso sistema, que podem surgir, por exemplo, do tempo de resposta dos nossos sensores ou dos tempos de comunicação de dados dos nossos computadores. Agora que entendemos a definição das margens de estabilidade, como podemos obtê-las? A forma mais direta é a partir do diagrama de Bode da resposta em frequência de malha aberta. A resposta em frequência de malha aberta, que vamos chamar hoje de T de J-ômega, é a resposta do nosso controlador, C de J-ômega, em série com a resposta da planta, G de J-ômega, e em série com a resposta do nosso sensor, H de J-ômega. Lembre-se que, apesar dessa notação matemática, nós podemos obter todas essas respostas experimentalmente. Para achar a margem de ganho, nós primeiro plotamos o diagrama de Bode da resposta em frequência em malha aberta. Aqui nós vamos precisar tanto do plot da magnitude quanto da fase. Depois nós identificamos a frequência onde a fase cruza 180 graus negativos, ou positivos, pois é a mesma coisa, e calculamos quanto ganho deve ser adicionado ao sistema para atingirmos 0 dB, ou seja, ganho unitário. Nesse exemplo, a margem de ganho é 12,5, ou de forma equivalente 21,9 dB. Assim, sabemos que se o ganho da malha subir 12,5 vezes, o nosso sistema se tornará instável. Perceba, portanto, que quanto maior essa margem de ganho, mais robusto o nosso sistema é com relação a algumas incertezas de ganho ou até mesmo de modelo. Entretanto, esse valor deve ser positivo. Se ele for negativo, tem uma má notícia: o sistema já é instável.
Por outro lado, para achar a margem de fase, nós identificamos a frequência onde o ganho é unitário, ou seja, 0 dB, e calculamos quanto atraso de fase deve ser adicionado para atingirmos 180 graus negativos. Quanto maior essa margem, mais robusto nossa malha de controle é com relação a atrasos de tempo que podem ser introduzidos no nosso sistema. Novamente, esse valor deve ser positivo. Se ele for negativo, já temos um sistema instável. Ok, nós entendemos como obter as margens de estabilidade, mas por que esse método funciona? Para te explicar, eu vou plotar o contorno de Nyquist da resposta em frequência de malha aberta, ou seja, T de Jω. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar somente do contorno para frequências positivas, ou seja, apenas metade do contorno. Mas isso não importa. O importante é lembrar que o contorno de Nyquist tem as mesmas informações do diagrama de Bode, só que ao invés de plotar a resposta em frequência em termos de magnitude e fase, aqui ela é plotada em termos da parte real e imaginária. Vamos partir do princípio que nosso sistema em malha fechada, chamado de GMF, é estável, até porque, caso não fosse, nem faria sentido falar em margens de estabilidade. Dessa forma, a parte real dos polos em malha fechada são negativos. Esses polos em malha fechada que eu mencionei são dados pela raiz do denominador de G de malha fechada, e nessa expressão aparece a função de transferência de malha aberta, C vezes G vezes H. Para que os polos em malha fechada se tornem instáveis, a parte real deles deve passar de negativo para positivo, e nesse caminho haverá um momento em que a parte real será exatamente zero, ou seja, os polos serão puramente imaginários. Esse caso significa que para algum argumento imaginário Jω, o denominador será zero. Com uma manipulação matemática simples, percebemos que o denominador ser igual a zero implica em CGH de Jω ser igual a menos 1. Ou seja, para algum argumento imaginário Jω, teremos magnitude unitária e fase menos 180 graus. Então podemos quantificar a estabilidade do sistema a partir da distância em que a resposta em frequência de malha aberta está do ponto menos 1, que vamos chamar nesse vídeo carinhosamente de ponto maldito. Assim, a margem de ganho olha para a resposta em frequência que já tem fase menos 180 graus e verifica a distância do ponto maldito. Essa distância é o ganho que falta para a instabilidade, já que um aumento de ganho expande o contorno de Nyquist, como se o estivéssemos inflando. Já a margem de fase olha para a resposta em frequência que já está na magnitude unitária e verifica o ângulo, ou seja, a fase que falta para alcançar o ponto maldito. Essa distância, em fase, é o que falta para a instabilidade, já que um atraso de fase rotaciona o contorno de Nyquist, como se estivéssemos girando no sentido horário. É por isso que podemos calcular as margens de estabilidade da malha fechada olhando apenas para a resposta em frequência do sistema em malha aberta. Isso é extremamente prático, pois podemos tirar conclusões em malha fechada apenas pelos dados dos dispositivos individuais que usamos para compor a malha. Agora que você entendeu, surge uma pergunta. Essas duas margens são tudo o que importa para quantificar a estabilidade de um sistema? Na verdade, não, ou pelo menos nem sempre. Mas isso ficará de tema para um outro vídeo. Apesar disso, essas duas margens de estabilidade que vimos hoje ajudam a quantificar o quão estável um sistema é e são comumente usadas como critérios de projetos de controle. Por hoje era isso. Se você achou esse vídeo útil e quer nos ajudar a continuar, torne-se um apoiador ou faça uma doação via Pix. Dessa forma, seu nome aparecerá em nosso próximo vídeo. As informações para contribuir estão aqui embaixo na descrição. Obrigado e até a próxima.